Você acha que Jesus foi morrer numa cruz por conta do amor? Não. Você acha que Jesus morreu na cruz por causa da traição de Judas Iscariotes? Não. Você acredita mesmo que Jesus morreu na cruz para dar o exemplo que podemos vencer as lutas de braços abertos? Claro que não. O principal motivo e propósito de Jesus ter morrido na cruz, ter sido crucificado, tem tudo a ver com redenção. Em Marcos capítulo 10 e o versículo 45, são as palavras de Jesus. Ele diz: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A redenção é um processo exclusivo do Filho, Jesus Cristo. Quando falamos de redenção, este processo está fundamentado em três bases: a cruz, o pagamento de um preço e o derramamento de sangue. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele apaziguou o Pai em nosso favor. Essas foram as palavras de um reformador chamado de João Calvino. Para Calvino, quando Jesus subiu em uma cruz e derramou o seu precioso sangue, esse sangue foi um poderoso tranquilizador para o coração de um Deus que estava irado pelo pecado de toda uma humanidade. E através desse sangue, Jesus pacificou a relação entre Deus e todos aqueles que em Cristo se tornariam filhos de Deus. A obra da redenção, de certa forma, acalmou o coração do Pai. Um certo estudioso e teólogo chamado Cipriano o Marte, da cidade de Cartago, ao norte da África, e ele disse: eu me agarro à cruz, absorvo o sangue do meu Redentor pela fé e ponho a minha língua entre as suas feridas. Para Cipriano, essa obra redentora realizada na cruz foi uma obra que trouxe benefícios extraordinários para a igreja. Afinal de contas, o próprio Jesus, pelo menos ao longo da sua vida, por que não dizer dos seus 33 anos e meio também, foi uma vida de muito derramar de sangue. Por 7 vezes podemos identificar na Bíblia que Jesus derramou seu sangue. A primeira vez foi na circuncisão da marca da aliança, feita no órgão genital masculino, realizado no 8º dia do nascimento de uma criança. Jesus, quando tinha 8 dias de nascimento, ele foi circuncidado, possivelmente por um sacerdote no templo. Essa foi a primeira vez que o meu Senhor Jesus, Salvador, derramou sangue. A segunda vez, quando ele já tinha 30 e poucos anos de idade, foi no Getsemane, no jardim de Getsemane. E ele suou gotas de sangue misturado com suor. Um processo chamado, segundo a medicina, de hematidose. Jesus estava no auge da sua pressão psicológica e física, e ele suou e derramou sangue com suor no chão daquele jardim. A terceira vez que Jesus derramou sangue foi através de uma bufetada recebida em sua face, possivelmente dada em seu nariz, onde ele escorre sangue através do seu nariz, num interrogatório feito por Anás e Caifás dentro do Sinédrio.
A quarta vez que Jesus derrama sangue é no pretório romano, no tribunal romano, quando é lhe colocado uma coroa de espinhos na sua cabeça e o sangue é escorrido diante da sua face quando ele é interrogado por Herodes. A sexta vez também é no pretório, no tribunal romano, agora através do interrogatório feito por Pôncio Pilatos. Jesus, nesse momento, é açoitado com um chicote romano chamado azorrague. São 460 cortes profundos nas costas de Jesus através de muitas chicotadas. A sexta vez que Jesus derrama sangue é no Gólgota, no Monte Calvário, através dos cravos colocados nos seus pés e nas suas mãos. A sétima e última vez que o meu Salvador derrama sangue é através da perfuração com a lança do soldado ao lado do seu corpo. Jesus derrama então sangue misturado com água. Por 7 vezes o sangue precioso de Cristo, que nos compraria para Deus, é derramado nessa terra. Redenção, o sangue de Cristo, foi a única moeda, a única forma de pagar pelo resgate de nossas almas para Deus. Um certo pai da igreja no primeiro século, chamado Diorígenes, ele disse que a circuncisão é uma imitação da redenção que havia de vir. Diante da lei, a circuncisão era feita num órgão genital masculino. Isso acontecia através da aliança do pacto no Antigo Testamento. Mas quando Jesus realizou a obra no Calvário, ali havia uma circuncisão da graça, segundo Orígenes. Porque quem estava sendo cortado e dilacerado era o próprio corpo do nosso Salvador Jesus Cristo, através da coroa de espinhos, através do chicote romano, através dos cravos colocados em seus pés e nas suas mãos. A cruz, portanto, foi o palco onde Jesus atuou para efetuar a obra da redenção. Agostinho de Hipona costumava dizer que a cruz foi a ratoeira e o sangue a isca para prender Satanás. Para alguns pais da igreja, eles sustentavam que o diabo sabia que Cristo, o Jesus crucificado, era de fato filho de Deus, ou alguma criatura com poderes momentâneos, onde na cruz havia perdido todo esse poder. Para confirmar as suspeitas do diabo, ainda que equivocadas e errôneas, foi quando o diabo acreditou que a morte tinha vencido Jesus. Porém, no domingo pela manhã, com a ressurreição, o diabo começou a entender que havia quebrado a cara e dado um tiro no seu próprio pé, pois Jesus havia ressuscitado para a glória de Deus Pai. E aquele homem, chamado de Jesus de Nazaré, chamado do Cristo crucificado, nada mais era do que o próprio Deus, vestido de pele humana, caminhando sobre essa terra. Vale salientar que o sangue derramado na cruz de Cristo, o sangue de Jesus, falava mais alto do que o de Abel, pois o de Abel apenas clamava por justiça, mas o de Cristo fazia justiça ao resgatar almas do reino das trevas, das garras de Satanás. Portanto, meu amado e minha amada, a cruz foi armadilha para o diabo, foi o troféu de Cristo e é o símbolo de vitória para a igreja, porque foi na cruz que o amargo ficou doce, o humilhado foi exaltado, a tristeza pulou de alegria, a maldição virou bênção, e o diabo perdeu as chaves do inferno, a morte perdeu o seu aguilhão, e o pecado perdeu a sua força no processo da redenção realizada por Jesus Cristo.